Então vamos, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 16, diz o seguinte: Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém? Deus, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Pai, que nessa noite, ó Deus, nós possamos estar com nossas mentes, ó Pai, nosso coração voltado ao Senhor, possamos aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, né? Quando a gente já ouviu esse texto, alguns sermões de algumas maneiras, mas recentemente eu ouvi algumas palavras sobre ele, assim, numa perspectiva, talvez que de início eu pensei assim, não tem nada a ver. Mas aí parei, li de novo esse texto e realmente eu consegui entender o sentido que em um sermão que eu vi e outro livro que li, é o sentido que ele estava dizendo. A princípio, Paulo dá a entender que ele está buscando, ele está correndo atrás da salvação, né? Mas a gente vai ver, e sabendo de todo o contexto, de toda a história de Paulo, mais do que ninguém, e várias vezes ele afirma que tudo é em Jesus Cristo. Nada que ele corresse atrás, que ele tentasse fazer por ele mesmo, não iria conseguir. Com a graça de Jesus Cristo, aliás, né? Ele mesmo já disse em outro texto que somente a graça basta, né? Nada mais, somente a graça. Então, a gente vê, eu consegui enxergar aí que as três palavras que Paulo, né, destaca: a conversão, é a certeza dessa conversão, e a santificação. É aí sim, a busca, né? A primeira totalmente é um ato de Jesus Cristo, a conversão, né? Não tem nada de processo, não tem nossa interferência, né? Não tem uma ação minha para isso. Agora, ter essa certeza, lógico, o Espírito Santo vai nos convencer, e a santificação, o Espírito Santo vai nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, a conversão que é uma mudança de vida, que é o Espírito Santo, né, dado aí por Jesus Cristo, e em Jesus Cristo, vai nos salvar. A certeza, ela nos livra de toda a culpa do pecado. Tem muitas pessoas, e eu penso muito nisso, né, e eu já vivi assim, às vezes a culpa do pecado, e nós sabemos que quem lida com a culpa é o diabo. Ele gosta de apontar o dedo, de culpar, trabalhar na mente das pessoas que ela é culpada, e as pessoas às vezes se rendem a essa culpa, né, esse medo, a acusação, e acaba cedendo. E a santificação é essa busca constante de consagração das nossas vidas ao Senhor. Talvez, né, por incrível que pareça, a maioria se esbarra justamente na santificação, porque aí depende de nós, mais do que nunca depende muito de nós. Nunca deixar, talvez, se você é salvo lá, né, você não vai deixar de ser salvo. Se Jesus Cristo já converteu a sua vida, não vai perder a sua salvação. Mas a nossa atitude conta muito neste tempo também, a nossa busca de santificação. Mas falando um pouco mais agora, primeiro ponto aí da conversão, né? A conversão, ela jamais pode se limitar a um sentimento, né? Às vezes a pessoa tem um momento, uma situação, gosto de lembrar, a primeira vez que eu fui a uma igreja, né? Como as pessoas gostam de falar, era igreja de crente na época, né? Já falei isso, já compartilhei algumas vezes, Assembleia de Deus na Cirilândia, né? Eu achava interessante quando o pastor fazia o apelo, a pessoa levantava a mão, ou outra obrigava ele a levantar a mão, né? Vi algumas pessoas lá, um rapaz mesmo, não esqueço, estava até alcoolizado, e a mãe dele pega o braço dele, levanta, leva lá na frente, e no outro dia, né? Não precisa nem contar o final, que nunca foi convertido, né? A não ser que vai ser daqui para frente ainda, mas até hoje não é. Então não é só um momento, uma cerimônia, aquela coisa assim, e muito menos pertenceram à igreja.
As pessoas acham que eu sou membro da igreja, a Igreja Batista Nacional Ebenezer, eu sou salvo. Né? Já falamos isso algumas vezes, né? Igreja não salva ninguém, pastor, né? Muito menos, não salva ninguém. Então, não é que dizer que se você fazer parte dessa igreja, qualquer outra igreja, não quer dizer que você seja salvo. Salvação em Jesus Cristo é uma mudança de rumo, de vida, né? Nem mesmo a forma, né? De voltando às práticas, né? Ou às tradições que as pessoas gostam, o jeito de se comportar, o jeito de se vestir, né? Conversão não é isso. É lógico, né? Como nós gostamos de falar, o vestir-se bem adequado é de pessoa decente, né? Mais do que nós já falamos isso, principalmente as mulheres, né? Naquele negócio lá de vestir, ou o homem, antigamente tinha que ser a camisa mais comprida, abotoada assim no pescoço, né? Pastor João mesmo já sofreu alguns bullying aí pela cidade, né? Andar de bermuda, com corrente e anel, né? Eu não sou muito meu estilo, não gosto muito. Mas as pessoas olhavam para ele assim, pastor, né, não acreditar, não, né, não é. Então não é o jeito. É a conversão muito além disso. Às vezes nós ficamos presos à religiosidade, às tradições, né, aos esquemas, as regras que as igrejas impõem, às vezes, mas vai muito além disso. É realmente a mudança de vida. E aí, quando você chega numa igreja que é igual a nossa, que você vai trabalhar de uma forma, né, mais aberta, mais esclarecedora na mente das pessoas, às vezes as pessoas não querem compreender. Elas, às vezes, acham mais fácil seguir determinadas regras do que pensar, do que olhar para tudo isso e entender que a salvação em Jesus Cristo não depende de mim. Aí vem aquele eterno desejo de fazer algo. Recentemente nós gravamos uma lição aí, né, da escola bíblica da sala de adultos, que fala sobre isso, que, né, nada que eu possa fazer vai interferir nada a ação de Deus na nossa vida. E assim, e às vezes quando nós tentamos dar uma ajudinha, né, Suzana? Até fiz a pergunta para a Suzana, ela ficou meio assim na hora, depois ela lembrou bem um exemplo que eu usei lá, da ajudinha lá de Sara, né, foi tentar ajudar Deus, e juntamente com Abraão, dá errado. Então, quando nós tentamos ajudar na nossa salvação, com certeza vai dar errado. Não vai dar certo, porque esse é um ato de Deus. Da experiência, né, que nós, quando somos salvos, promove uma mudança na nossa vida. E é incrível, incrível, né? Mas é algo assim extraordinário, que a gente percebe que fomos salvos. Você depara com aquele dia e fala assim, sou salvo em Jesus Cristo. E algo precisa acontecer, porque se eu continuo levando a minha vida do mesmo jeito que era, as mesmas práticas, a mesma rotina, né, as mesmas vontades, as mesmas atitudes, não mudou. Acredito que aí não é salvo. E Paulo, né, está falando assim, desse jeito aí, que ele prossegue para alcançar, mas é naquela intenção de que, poxa, eu sou salvo. Então eu preciso mudar, eu preciso viver, mais do que eu tentar fazer algo, eu viver essa salvação. Não é que você, deixar bem claro, não é que você vai fazer algo para ser salvo. É você viver essa salvação a cada dia. É tão bom, né? Agora eu falo de mim, né? Não sei, espero que você tenha o mesmo sentimento, mas quando eu me deparei assim, salvo em Jesus Cristo, foi algo assim, né? Para quem já leu o livro Peregrino, né, pastor, já sei que comentou a Carol, né, quem mais já leu, né? Você sente assim que sai aquele fardo, aquele peso das suas costas, dá um descanso. Você sente assim, eu sou salvo, acaba o medo da morte. Não é que você vai buscar a morte, né? Mas já não te atormenta mais o medo de morrer, o medo do inferno. É algo realmente que é uma experiência, né, única, até porque a salvação é só uma, né? Se é salvo para sempre, mas é uma experiência realmente que até hoje, de todas as experiências e sentimentos que eu já tive, foi o melhor de todos, né? Acho que talvez um complemento ou a sequência será a segunda melhor experiência quando a gente adentrar o céu, a eternidade, né? Aí vai se completar
essa experiência maravilhosa. Então, a transformação, quando você é convertido em Jesus Cristo, é uma transformação de hábitos, de caráter, de comportamento. Então, às vezes, a gente vê as pessoas que são salvas e a gente nem julga, né? Até porque quem sou eu para julgar se é salvo ou não, mas as pessoas continuam os mesmos hábitos, o mesmo caráter, o comportamento, temperamento, né? Não é que você é obrigado, mas entende-se que você é salvo, deveria, até por gratidão a Jesus Cristo, mudar muito o comportamento, o temperamento, ter aquele comportamento adequado de um cristão, de uma pessoa salva em Jesus Cristo. Agora você vai ser todo destempero, desequilíbrio, né? Aquele desatino que a gente ainda vê nos crentes. Poxa, mas será que não, né, a salvação não fez nada, a conversão não fez nada na vida dele? Ou bate aquela dúvida, será que realmente é salvo? Aí, como a gente não sabe, né, se pertence a Deus, saber quem é e quem não é, a gente já fica pensando, mas a pessoa tem tanto de igreja, dá até alguns testemunhos, né, de crente, né, e ainda vive essa vida de um temperamento, né, desajustado, qualquer coisa está estressado, saindo nas pancadas, se fosse possível, né, pode falar nada, que já está procurando um revólver, né. Infelizmente, tem muitos assim. Às vezes a gente exagera um pouco no exemplo, mas é assim. Deveríamos ser muito diferente. Essa transformação na nossa vida. E é isso que Paulo, né, daí onde ele fala que ele prossiga, ele continua buscando, porque ele sabe que ele é preciso. Porque quando a gente vê a história de Paulo, lembra lá, né? Ele perseguia a igreja, né, prendia, levava, né, torturava as pessoas. Só não tem relato que ele matou, mas torturou, prendeu. Aí ele faz a experiência de conversão, esse encontro com Jesus Cristo. Aí ele precisa prosseguir buscando e grato a Jesus Cristo, porque ele sabe da maldade que existia no coração dele. Agora ele precisa demonstrar essa mudança, esse comportamento, esse temperamento. E é isso que nós precisamos. Eu quero ser qual eu era, então não faz sentido. Preciso prosseguir buscando essa mudança, essa conversão na nossa vida. Então a conversão sempre muda a vida para melhor. A conversão genuína muda a nossa vida para melhor. Incrível, mas é assim que acontece. Talvez se a pessoa tem 30 anos de igreja e não mudou em nada, volta a insistir. Talvez ainda ela não é convertida. E a conversão possibilita não somente a transformação, mas o renovar completo. Uma vida, né? Aquele milagre que é conhecido como novo nascimento. Aquilo que Jesus Cristo quis explicar a Nicodemos. Né? Nicodemos ficou ali, né, admirado, como que, sendo um homem velho, pode nascer novamente. É na conversão. Você agora é uma nova criatura. Ela não quer ser a nova criatura, não quer mudar. Talvez, né? A Lamara hoje deve estar assistindo de casa, né? Há uns anos atrás, nós fazendo um curso, a Lamara, mas lá no céu não vai varrer casa, vai limpar casa, não vai lavar roupa, essas coisas. Não, isso é para trás. É nessa vida aqui pequena, medíocre, que nós vivemos. A conversão precisa e ela transforma a pessoa. Ela dá uma mudança na nossa vida. Se tivesse tempo aqui, né, fosse um momento oportuno, talvez nós compartilhássemos as nossas experiências de cada um, o que já foi mudado, o que ainda precisa ser mudado. É lógico, aí volta nas palavras de Paulo, nós precisamos prosseguir nessa nossa, né, transformação, não de conversão, mas de nossa personalidade, né, que vai ser lá no ponto da santificação, para explicar um pouco melhor. Mas vamos lá. Já que somos salvos, qual o próximo passo da conversão? É de ter certeza. Parece que ficou assim um pouco, mas é a sequência. Você talvez é salvo, não sei. Ou talvez não é, também não sei. Mas o salvo mesmo, né, em Jesus Cristo, ele tem essa certeza.
há uns anos atrás ainda, quando eu morava lá, os 3 anos que eu morei em Séries, e conversando lá, tinha um colega lá que ele era até da Igreja Batista, né, da Convenção Brasileira lá de Séries. E ele falava assim, né, quase da mesma idade nossa na época lá, né, 18 anos, e ele falava nessa certeza de salvação, e eu, como um bom católico da época, né, a Igreja Católica prega sempre que nós não temos essa certeza, que nós devemos buscar fazer por onde, como diria lá na roça, né, lá na Cerilândia, fazer por merecer ser salvo. Aí eu ficava indignado com ele, quem é você para ter certeza de que é salvo? E ele falava, mas eu não compreendia, né? Fala, Jesus Cristo, o Espírito Santo, nos dá essa certeza da salvação. Aí eu ficava indignado, falei assim, não pode, ninguém tem. Eu falava, isso é muita arrogância da pessoa ter essa certeza, isso compete a Deus, né? Conheci um pouquinho da Bíblia, mas um pouquinho distorcido ainda. Mas Jesus Cristo, né, o Espírito Santo neste tempo, ele nos dá essa certeza. Em João 16, de 8 a 11, né, o Espírito Santo nos convence de todo o pecado. Primeiro, ele convence do pecado. Quando a pessoa é convencida de que ela peca, que ela tem pecado, ao mesmo tempo, porque ela já entendeu que ela necessita de Jesus Cristo, e Jesus Cristo já colocou no coração dela essa certeza da salvação. Porque quando o pecado não faz diferença na vida da pessoa, não importa, né? Continua pecando, e ela não tem certeza de nada, e aí vai. E aí onde, né, quando a pessoa não tem essa certeza, onde entra o diabo, como eu disse lá anteriormente, ele vai nos acusar, ele vai nos tentar de que somos culpados por todo o pecado, que nós não merecemos Jesus Cristo. O diabo, ele sabe trabalhar a mente das pessoas dessa forma. E o próprio Jesus Cristo já disse, né, que se fosse possível, ele enganaria até os salvos. Mas como não é possível, né, mas ainda eu admiro muito, são as pessoas que já são salvas, e de vez em quando ainda tem umas recaídas de deixar o diabo trabalhar na vida dela. Lógico, né, tudo com a permissão nossa às vezes, mas tem essa certeza da salvação em Jesus Cristo, né? E em Romanos 8:1, mas em Cristo somos libertos de toda condenação. Ou seja, nós vamos para lá, vimos para cá, onde quer que nós formos, precisamos de Jesus Cristo. É em Jesus Cristo, né, que nós teremos essa certeza. Ter a certeza da salvação não pode ser motivo de arrogância. Quantas vezes nós vimos as pessoas que se dizem salvas, né, que agora eu sou salvo, às vezes querem se tornar melhores do que os outros. Não. O verdadeiramente, né, quando a gente fala verdadeiramente, dá a impressão que tem um falso salvo, um falso crente, né? Mas quando você é salvo, que tem essa certeza, aí se torna uma pessoa melhor. Não você precisa ser arrogante com ninguém. E isso nós trabalhamos aqui também. Não é uma pessoa, não é motivo de ter orgulho ou um sentimento que não glorifique a Deus. Aí cuidado, né? Cuidado com o seu sentimento ou suas vontades que não glorifiquem a Deus. Ela também não pode se convencer que ser uma pessoa superior às outras. Não sou melhor do que ninguém. Terei um destino melhor do que as pessoas que não são salvas. É diferente. Terei um destino muito melhor, infinitamente, né, eternamente melhor. Mas também não sou melhor do que ninguém aqui, porque não é a minha atitude. Se fosse eu que conseguisse, por meus atos, aí sim, aí poderia, né? Vamos citar um caso. Se eu desse conta e o Flávio não desse conta, aí eu podia sentir melhor do que ele, né? Eu dei conta, ele não conseguiu, né? Mas nós estamos do mesmo jeito, né? Todos dois, né? Todos nós, né? Dependemos de Jesus Cristo para a salvação. Ou seja, quem é melhor do que quem? Não há nenhum melhor. Todos nós dependemos. Então, essa certeza nos dá essa condição de sermos iguais. Quando eu tenho a certeza que foi Jesus Cristo que me salvou, eu sou igual a todo mundo, né? Principalmente tendo a certeza que teremos um
uma eternidade junto com Jesus Cristo. Então, a certeza, né, a confiança que nós temos, e é individual. Eu não posso ter certeza para o Gabriel, né? Não sei. E ele precisa ter a dele e eu preciso ter a minha. Nós precisamos ter essa certeza que somos salvos pela graça de Deus, operada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nós temos essa certeza. Quando cremos que Cristo é a nossa salvação, quando nós confiamos nele, é porque ele já colocou em nós essa certeza. Ninguém tem essa certeza antes de Jesus Cristo ter colocado nele. Então veja, né, que a salvação, essa certeza, não parte nem de nós. Mesmo a fé, nós cremos, somos salvos, que cremos em Jesus Cristo, temos fé, mas a fé é um dom de Deus, é nos dado. Então a certeza também é dada por Jesus Cristo. Não é que eu achei tão bom, né, de ser salvo, que agora eu tenho certeza. A certeza é dada por Jesus Cristo, como a salvação. E Romanos 8,16 diz o seguinte: o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é o testemunho mais fiel que nós temos, e não é nem nosso, né, porque não valeria muita coisa o nosso próprio testemunho, mas o testemunho do Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus. Isso é motivo de alegria, de ter certeza realmente. Não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo que fala que eu sou salvo. E o Espírito Santo que vai testificar com o nosso Espírito. Então, ou seja, o testemunho do Espírito Santo, ele nos dá essa certeza. Ele ministra no nosso coração, dando essa convicção de que nossos pecados foram perdoados e automaticamente recebemos a salvação. Talvez, né, poderíamos perguntar, e quanto tem essa certeza que é salvo? Quantos têm essa alegria de olhar assim, sou pecador, ou estou pecador, erro todos os dias, mas mesmo assim sou salvo. Levanto de manhã, naquele dia que está terrível, está dando tudo errado, mas olho para Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor me salvou. Então nós temos essa certeza em Jesus Cristo. E agora vamos lá, a santificação. Né? Agora sim, daí estava indo tudo bem, né? Estava dependendo exclusivamente de Jesus Cristo, e agora? Agora sim, já não é mais um ato de Jesus Cristo, é o único naquele dia e hora, né, que Ele escolheu para te salvar, para dar certeza da salvação, mas agora a santificação, sim, é um processo. E aí Paulo, quando ele fala lá, né, que prossegue para o alvo, não que ele seja perfeito, mas está em busca, e aí ele fala que é o mesmo que não é perfeito, mas está buscando essa perfeição, que ele não é santo, mas está buscando essa santificação, e é isso que nós precisamos. E a santificação, ela digamos assim, a nossa vida na prática da nossa conversão. Você é salvo, já experimentou a conversão, aí Jesus Cristo fala, agora coloca em prática, aqui, neste tempo, até porque quando estivermos na eternidade junto com Ele, corpo glorificado, onde não há choro, não há ranger de dente, não há dor, aí lá vai ser mais tranquilo para nós. Agora, neste tempo aqui, não é fácil. Santificação é um processo constante, dolorido, trabalhoso, mas que nós precisamos passar por ele. A nossa questão moral. Às vezes nós ficamos presos lá, algumas discussões, às vezes, da lei, da graça. Não, a salvação totalmente na graça, a lei não nos salva, nenhuma atitude nossa não salva, mas a nossa atitude, através da nossa santificação, vai determinar o quanto nós compreendemos a salvação de Jesus Cristo em nós, né? Falamos em santidade, parece algo muito estranho, né? Algo assim, para muitos acha tão difícil, e é difícil,
né? Ser santo não é uma tarefa muito difícil, e alguns desistem sem tentar. Vai falar assim, não vou conseguir, e desanima pela a dificuldade que é. Mas a santificação, ela faz parte, né, desse plano integral de Deus na nossa salvação. Porque nós já fomos libertos. Por incrível que pareça, as pessoas não compreenderem que foram libertos do mal. Ainda estão presos, mesmo sendo salvos. E aí, por isso, dificulta a sua santificação. A santificação não é ausência de pecado. Até porque, se fosse, né, sem chance, né? Aí rodou de vez, né? Não daria nem a mínima chance para nós ser santos. Aí nós, quando eu digo nós, né, mais uma vez eu vou falar eu, né? Quando já cresceu nessa cultura de que ser santo é aquela pessoa impecável, né, sem pecado, né, e realmente de ser idolatrada. Até isso é a compreensão das pessoas aí, dos, entre aspas, os santos aí que foram canonizados pela Igreja Católica, porque eles compreendiam que a pessoa tinha uma vida irrepreensível que merecia ser chamado de santo. Mas sabemos que não é por aí. Os santos são salvos em Jesus Cristo. Mas essa santificação aqui estou falando, mas ao mesmo tempo, completamente a nossa mudança de conduta. Deixar de pecar 100%, sem chance. Mas se você dá conta de diminuir, quanto? Você já parou para pensar um propósito seu assim, partindo de 100% dos seus pecados? Ou talvez você nunca pensou nisso. Qual a possibilidade, né, a probabilidade, a estatística aí de diminuir o pecado? Já parou para pensar nisso? Já fez uma projeção? O quanto você poderia deixar de pecar? Em 5%, 10%, 50%? Ou nunca passou pela cabeça? Eu já vez em quando eu já tentei fazer isso, mas é complicado, né? Não é muito fácil de encarar uma situação dessa, não. Mas de vez em quando a gente precisa fazer isso. Olhar assim, qual o pecado que eu preciso tirar da minha vida? Que vai mudar a minha vida? Uns anos atrás eu fiz o propósito de deixar de mentir. Apareceu tanta oportunidade de mentir que você está me entendendo. Tanta oportunidade que dá de mentir. Mas eu diminuí muito. Muito. Porque eu tinha esse propósito de não mentir. Lógico, não consegui 100%, né? Às vezes fala aquela mentirinha branca, né? Aquela mentirinha assim e tal. E aí onde a gente não consegue o 100% é justamente por isso. Porque no processo da santificação nós somos muito liberais com nós mesmos, né? Muito aceitamos a nossa fraqueza, tão rapidamente cedemos à nossa vontade muito rápido, e aí nós não conseguimos. E a santificação também, não adianta você vir com seus processos de moralismo, legalismo, né? A religiosidade, só por religiosidade, não vai. É encarar a situação de frente mesmo. Falávamos lá entre nós, os três irmãos, né, que somos crentes, né, eu, Edmar, o Edson, né, mais conhecido como Branco, né, aí eles falavam assim, a dificuldade em largar de beber ou de fumar. Aí costumava brincar lá ainda, meu irmão, o Edmar, falava assim, não, essa é a melhor coisa para isso, para largar de beber ou de fumar, é uma vacina VC, vergonha na cara. E para a maioria dos nossos pecados, precisa ter vergonha na cara mesmo, e encarar ele de frente. Você consegue diminuir muito, você consegue buscar uma vida mais santa, mudar as suas atitudes, vai ter que doer um pouco, né? E a dor não é na parte da graça de Deus, mas nesse nos libertar dos nossos desejos. A santificação nos separa para viver exclusivamente para Deus. Talvez seja o ponto onde mais pega, porque eu não quero viver exclusivamente para Deus. Você vai falar assim, está doido? Eu quero. Tá, então demonstra na prática para me ver. A nossa vontade, o nosso eu,
a nossa vontade carnal, não quer viver exclusivamente para Deus. A nossa vontade, na realidade, quer viver para nós mesmos. A minha vontade. De vez em quando, talvez você seja melhor do que eu, mas quantas vezes eu já me peguei pensando que as coisas deveriam ser tudo do meu jeito? E ainda chega ao ponto de pensar que seria muito melhor. Ah, se todo mundo fosse igual eu, seria, né? O mundo seria muito melhor. Sei lá, né? Talvez seria pior. Por isso nós devemos buscar melhorar a cada dia, mas não do ponto de vista nosso, senão não ia adiantar, mas do ponto de vista de Jesus Cristo. E como faz isso? Buscando viver exclusivamente para Deus. Difícil, mas é preciso nós tentarmos. A santidade é um projeto de Deus para nós. É um projeto de Deus para nós. Por isso, é necessário. Então, Jesus nos ensina que a santificação vem pela palavra de Deus. Mais uma vez, volta lá naquele exemplo cansativo de sempre, né? Como que você vai conseguir mudar mais a sua vida, ter uma vida mais santa se você não conhece a palavra de Deus? Como que você vai conhecer a palavra de Deus se você não lê, se você não ouve sermão, se você não, né, de alguma forma não está com a sua vida cristã ativa, lendo, ouvindo pregações, né, orando. Aí volta naquela musiquinha, se quiser crescer, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Aí é o caminho da santificação, é ler a Bíblia e orar. Senão você não vai se tornar mais santo, não vai ter como. Para encerrar, né, uma frase de John Wesley, né, grande escritor lá mais das antigas, né, citado por esses teólogos agora um pouco mais recente. Então, uma frase, né, que eu vi semana passada, muito boa, que ela diz o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Nós somos salvos, mas às vezes nós não queremos tirar o mundo de dentro de nós. Volta e meia nós fazemos como o povo de Israel, saudade lá das cebolas do Egito, a vontade de voltar e ser preso, ser escravo do mundo novamente. Paulo, nas suas cartas, nos seus escritos, ele travava uma batalha muito grande com isso. Prosseguia, tentava, toda hora ele voltava a insistir que ele precisava tirar o velho homem dele, precisava tirar o mundo dele. Então, a conversão tira você do mundo, mas a santificação vai tirar o mundo de você. Pense nisso. Se você ainda está, o mundo ainda faz parte da sua vida, suas atitudes ainda são atitudes mundanas na sua vida. Se for, você ainda não está muito longe de se santificar. Amém? Que você possa pensar sobre isso, né? A conversão, a ter a certeza da conversão e a santificação faz parte da sua vida e você precisa vivê-la. Amém?